Shalom, a paz do Senhor a todos vocês, meus amados, minhas amadas, meus amores, como eu chamo vocês aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Ferreira, este é o meu canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Muitos não sabem, eu vou trazer hoje para vocês, para mim é um testemunho de vida, para mim é algo que sempre me deu força, sempre me deu alegria, sempre me trouxe paz, sempre me trouxe tranquilidade e sempre foi um renovo na minha vida. Não é fácil a respeito do que eu vou falar hoje, mas eu precisava falar porque mesmo quando o meu pai estava vivo, ele sempre teve problemas de saúde e eu sempre falava ao Senhor que quando chegasse o momento certo, eu testemunharia, eu traria, sabe, essa história para as pessoas como motivação para continuar a viver. E é isso que eu quero trazer aqui nessa tarde. Demorei uma semana para estar contando, porque meu coração agora que está mais em paz, está mais tranquilo, né, em relação com a situação que aconteceu, com tudo que aconteceu. Aliás, a história do meu pai, gente, para muitos não sabem, tudo começou no ano de 2010, onde meu pai começou a ficar de fato ruim. Ele sempre teve uma saúde, assim, um pouco conturbada, como diz a minha mãe. Meu pai era uma bomba relógio. E desde 2010, se eu não me engano, eu não sei direito, gente, as datas, dias, eu prefiro não deixar aqui também, tá? Por particular meu, eu prefiro não deixar aqui anos e datas. Se eu lembrar, eu falo, mas se eu não lembrar, eu prefiro não dizer. E eu creio que tudo aconteceu lá pela beira de 2010, que foi até quando meu padrinho faleceu. Um pouco antes disso, meu pai já havia sofrido com problema de saúde, ele tinha problema de coração. E ele chegou a ele fez cirurgia, ele colocou ponte de safena, se eu não me engano. E desde então ele começou a ter vários sintomas de problemas de saúde que vinha junto com ele desde a cirurgia. Eu sempre digo que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, porque desde que meu pai ficou ruim, que meu pai começou a ter esses problemas de saúde, o Senhor sempre esteve conosco, nos dando força, sempre tem nos colocado de pé a cada dia. O Senhor tem dado muita força para o meu pai, sabe, a cada dia, porque não foi só o problema de coração que veio a dar problema, né? Começou a dar problema nos rins dele. Ele começou... Eu vou adiantar a história, gente, porque muita coisa aconteceu. Meu pai ficou ruim várias vezes por anos, muitos anos. Todo ano ele ficava ruim, todo ano acontecia alguma coisa, a gente tinha que correr com ele para o hospital. Meu pai já vinha tendo sintomas todos os anos, gente. A gente corria com ele para o hospital e sempre aquela incerteza: será que ele vai sobreviver esse ano? Será que ele vai sobreviver esse ano? E Deus, graças a Deus, pelo seu infinito amor, pela sua graça, o Senhor nos concedeu ele até o ano de 2021. E para vocês verem como Deus é Deus de milagre, porque a gente sempre em casa, quando a gente fala do meu pai, a gente fala assim: olha, nós temos que botar uma coisa na cabeça, que o meu pai era um milagre, porque ele vivia, depois que ele fez a cirurgia no coração, ele vivia com 15% só de um rim. O meu pai, ele tinha vários problemas. Aí o rim não funcionava, começou a dar água no pulmão, onde trouxe a tosse, onde trouxe os problemas que a gente teve que começar a correr com ele para o hospital. Começou a ficar muito ruim.
E ao mesmo tempo que a saúde dele por fora estava super bem, ele era um homem muito ativo, ele brincava, ele saía, ele ia pro shopping, ele fazia compras. Eu posso dizer que Deus me deu um pai maravilhoso, um pai assim que foi assim perfeito, sabe? Ele nunca nos deixou faltar nada, ele sempre nos deu as coisas, mesmo que ele não tinha condições de dar, ele sempre dava, ele sempre nos ajudou. Ele foi um grande pai. As obras dele aqui nessa terra eu falo que foram perfeitas, porque ele foi um grande pai. Sempre nos deu uma grande educação, eu sempre fui muito bem educada com as pessoas, eu de nunca pegar nada do que não fosse meu, sabe? Meu pai me ensinou muito bem, graças a Deus, isso eu devo muito a ele, muito a ele. Ele sempre foi um pai presente, ele sempre foi um pai, assim, sabe, muito prestativo. Não era muito carinhoso com a gente que era com ele, mas faz parte, né, gente? Ninguém é perfeito. Mas eu acho que isso trazia muita força para ele, sabe? De ser um bom pai. O Senhor olhava para ele e falava assim: eu vou te acrescentar mais um ano de vida. Eu vou te dar mais um pouquinho de chance para você estar com a sua família. E isso é gratificante, porque eu sempre falo, meu pai era um milagre, porque tudo isso que ele tinha, tudo isso, ele sempre levou a vida, sabe? Ele falava para mim que tinha que aproveitar a vida, porque ele não ia ficar para semente. Então ele aproveitou muito a vida. Mas nesse ano aqui, quando foi no começo do ano, eu posso dizer que não foi fácil, porque meu pai, eu como cristã, eu observo muito o olhar das pessoas, e eu digo que as pessoas falam muito pelo olhar. E eu olhava muito para o olhar do meu pai e eu via que ele já estava muito cansado, muito cansado, muito cansado. Ele tinha 80 anos, então a Bíblia mesmo fala, né, que nós iremos ter uma vida assim, sabe? Eu vou dizer sadia até os 70 anos, mas o que passasse daquilo, tudo que passa dos 70 anos já fica cansativo, já fica, né, exaustivo. Em 2021, agora a gente descobriu que ele estava com anemia, que ele tinha um ponto aqui na testa de câncer de pele. Olha, gente, era muita coisa. Meu pai, como minha mãe sempre fala, seu pai, quando perguntarem do seu pai, responda: seu pai era uma bomba relógio. Ele podia morrer a qualquer instante, a qualquer momento. E eu digo que era bem isso mesmo, porque eu vivia com esse sentimento de cada ano que passava, eu falava assim: meu Deus, será que esse ano ele vai sobreviver? Será que esse ano ele vai continuar com a gente? Chegou 2021 e as coisas começaram a piorar. E eu via a tristeza nos olhos dele, o cansaço, sabe? Na forma quando ele andava, ele já ia no mercado, ele já ia parando nos lugares, a gente via que ele já não estava mais com a força que ele tinha antes. Então, tô resumindo mesmo, gente, porque não é fácil ficar falando sobre isso, mas eu precisava falar, sabe? E então, devido a isso, chegou no dia 20, foi dia 26, eu acho que foi dia 26 de maio, dia 26 de maio, meu pai foi internado, porque havia feito 2 semanas que ele estava com uma ferida na perna, que apareceu na perna dele devido à má circulação do sangue. Ele estava coagulando muito sangue. Muita coisa, gente, meu Deus do céu. Mas eu só tô dando uma resumida nessa parte para falar da parte de Deus. E a gente começou a se preocupar, porque ele reclamava que estava ardendo e que estava doendo. E ele já estava reclamando muito, e além da reclamação, quando ele ia dormir, sabe, quando a gente percebe que a pessoa já não está mais conseguindo, sabe, ficar quieta com a dor, a gente já entende que o negócio tá feio. E foi aí que a minha mãe decidiu levar meu pai para o hospital
para fazer uns exames para ver o que era aquela tal daquela ferida que não sarava. Aí muita gente perguntava para mim, Paty, será que ele não tem diabetes? Não, meu pai não tinha diabetes, gente. Era tudo devido por causa do rim, né? Tudo levou a uma coisa atrás de outra. Tudo era por causa do rim. O rim, coração e pulmão era um círculo onde, né, foi se desfalecendo aos poucos. E aí, devido a isso, minha mãe levou ele no hospital. Isso foi numa quinta-feira. Quando chegou quinta-feira, eles fizeram o exame de manhã. Quando foi à tarde, foram buscar os exames. Viram que os exames do meu pai estavam completamente alterados. Tudo estava alterado. Foi aí que decidiram internar meu pai, levar para o hospital para fazer um tratamento lá, para curar. Isso era porque ele foi para curar a perna. Chegando lá, gente, era complicação atrás de complicação. Mas eu tinha uma fé, assim, grande dentro de mim. Eu sou muito de ter fé, graças a Deus. A minha fé só acaba quando morre, sabe? Quando chegar ao fim mesmo. E eu sempre falava, sabe, aqui em casa, gente, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé. E minha mãe mesmo falava, seu pai é um milagre, ele é forte, ele sobreviveu com tudo isso até hoje, por que ele não vai resistir a mais esse momento, né? E a gente tinha muita fé. Cada dia que passava, aí um dia os médicos falavam que ele estava bem, outro dia falavam que ele não estava bem, e assim foi indo, gente. Eu não quero entrar em detalhes, mas assim foi indo. Até que chegou o dia, né, dia 12 de junho, que eu fui tirar sangue e meu pai estava no mesmo hospital. Meu pai estava internado no hospital do Tatuapé. E no mesmo dia que eu fui tirar sangue, no mesmo instante que nós estávamos lá, ele veio a falecer, o Senhor veio a recolher. E amém. E eu digo que eu quero entrar na parte que eu prefiro acreditar. E não somente acreditar, mas por ler a Bíblia. Como é importante ler a Bíblia. Como é importante saber o significado das Escrituras. Como é importante você andar com Deus. Como é importante você saber que Deus é com você o tempo todo. Porque meu pai faleceu no sábado. E no domingo, um domingo antes, eu fui para a igreja e o Senhor usou uma moça lá para me dizer que o Senhor me amava muito e que por me amar muito, Ele não ia me desamparar e que Ele nunca me desamparou. E eu não entendi esse mistério. Eu simplesmente disse para a moça amém e falei para ela muito obrigada porque era de Deus, porque Deus sabia o que eu estava passando. Mas no meu coração, ela estava falando aquilo porque eu sabia o que eu estava passando e que eu achava que Deus iria trazer meu pai de volta. Mas, enfim, não foi o que aconteceu. Eu falei para o Senhor aquilo que Jó falou. O Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que eu falei dentro do meu carro, voltando do meu trabalho. Eu falei para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não sou egoísta de querer meu pai aqui sofrendo, porque eu sabia que ele vivendo desde 2010, com esse monte de complicação, com esse monte de problema, se ele voltasse para casa, melhorar, ia. Mas ele não ia suportar, porque na quinta-feira os médicos tinham falado que havia uma melhora. Se ele voltasse para casa, se desse tudo certo, se até sábado e domingo, se ele passasse o final de semana bem, como ele estava evoluindo, os médicos iam colocar uma atráqueo. E ele ia vir para casa. Então nós entramos numa conclusão que se meu pai voltasse para casa com aquilo, ele não ia sobreviver dentro de casa, gente, porque meu pai era ativo.
Meu pai gostava de sair, meu pai jogava bocha, meu pai ia em mercado, como eu disse para vocês antes. Meu pai era muito ativo, ele não iria suportar e ele iria acabar falecendo dentro de casa. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, gente, e assim, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que quando eu orava, conforme meu pai estava internado, eu sempre falava: Senhor, que o meu pai, se o Senhor, se chegar o momento do Senhor recolher ele, que ele não venha falecer dentro de casa e que ele não sofra. E graças a Deus o Senhor escutou as minhas orações. Por quê? Porque meu pai acabou falecendo dentro do hospital e meu pai, quando ele faleceu, ele estava entubado, ele estava dormindo, então ele não sofreu. Então é uma das outras coisas que me traz alegria no meu coração e paz, que meu pai não sofreu, porque não tem nada mais terrível do que você saber que aquela pessoa que você mais ama na vida partiu e sofreu ao mesmo tempo. Então é isso, gente, é essa alegria, essa força que Deus nos dá, e Ele ouve orações. Então se sua família, alguém da sua família está, sabe, internado, tá passando por esse tipo de situação, ore mesmo, sabe? Lute até o fim, porque Deus pode ouvir. Eu entendo que é uma parte que eu preciso dizer para vocês, que meu pai, eu falava assim: Senhor, cura meu pai, cura meu pai, cura meu pai. Mas a gente tem que entender uma coisa. Meu pai foi curado. Sabe por que meu pai foi curado, gente? Porque não há lugar, sabe, para se recuperar como no céu. Então meu pai foi curado, independente. Se meu pai tivesse ficado aqui na terra sofrendo, com dor, com um monte de problema, ele não estaria curado. Ele estaria ali ainda no processo da luta. Mas como o Senhor o recolheu, ele foi curado. E ele foi curado, porque a alma dele se curou. Então foi o que aconteceu, que passou o final de, chegou o mesmo sábado, ele veio a falecer. E o que eu tenho a dizer para vocês, gente, primeiro que tudo começou em 2010, desde 2010 até 2021, são 11 anos, vamos colocar 10, né? São 10 anos que Deus nos deu a oportunidade de ter o meu pai conosco, vivendo, sobrevivendo, à base de remédios, à base de tantas idas e vindas de hospitais. O meu pai sobreviveu, meu pai foi um milagre, porque ele sobreviveu com um rim, 15% de um rim. 2 hemodiálises, 2, em todo esse tempo. E foi o tempo que ele esteve internado. Do resto, gente, ele não fez. Ele sobreviveu, firme e forte. Ele conseguiu resistir aqui nessa terra. E eu digo para vocês, o tempo de Deus é perfeito. É bom e agradável. Porque o Senhor, ele fez com que meu pai fosse viajar, aproveitasse o máximo dos máximos com a gente, sabe? Então tudo isso, gente, é bom, sabe? Eu tenho que colocar no meu coração de que o tempo de Deus é bom. E o tempo que foi bom foi o tempo que durou com a gente, né? E tem gente que pode olhar para mim e falar: nossa, Patrícia, mas você fala com um sorriso no rosto. Eu falo com um sorriso no rosto. Eu vou falar por quê? A falta que meu pai faz dentro de casa, Deus me supre. Deus me traz alegria todos os dias, Deus me traz a renovação todos os dias, Deus me traz o conforto todos os dias. Aquele que entende a palavra de Deus, aquele que entende o que é o reino, aquele que entende o que é o céu, sofre, mas sofre pouco. Glória a Deus por isso, gente. Assim, eu digo para vocês que é triste, porque ele era meu pai. Eu gostaria de ter ele aqui comigo, de volta, de ter ele aqui de volta conosco. Mas se Deus permitiu assim, que seja feita a vontade de Deus, porque vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia, e nós temos que estar felizes. Por que eu estou triste, mas ao mesmo tempo, sabe, eu não sei explicar, gente. Eu acho que o luto de cada um é de cada um, sabe? Eu não posso discriminar o luto de ninguém.
Não é porque eu não estou chorando, é porque eu não estou triste. Ou então até porque se eu choro é porque eu estou querendo representar a minha tristeza. Não é isso. O choro não quer representar, não vai me demonstrar em nada. Tem gente que chora por estar alegre. Eu choro às vezes por estar alegre. Entende, gente? Então, o luto é de cada um. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, que o que me traz alegria e paz no meu coração é de que meu pai aceitou a Jesus. No ano, acho que foi 2008, 2009, não lembro, mas ele aceitou a Jesus, ele foi batizado e ele falava que amava a Deus, porque todo o tempo que meu pai ficou lá, muita gente não sabe. Todas as vezes que meu pai ficava internado, que meu pai ficava uma semana, às vezes ficava 2 semanas internado, eu presenciei. Eu presenciei. Meu pai ia lá para o hospital, tanto que ele chamava, todas as vezes que ele ia internado, ele falava, vou para a minha segunda casa. Por quê? Porque quando chegava lá, ele ia lá para a igrejinha, para a capelinha que tinha lá. Gente, não importa a igreja, as pessoas acham que igreja é Deus. Igreja não representa Deus, porque nós somos a igreja. O meu pai, ele amava a Deus. Ele sempre dizia isso para mim e eu presenciava, porque todas as vezes que ele ficava lá internado, quando eu cheguei aí com ele, quando a gente podia visitar, porque hoje a gente não pode mais por causa da pandemia, mas quando eu ia visitar o meu pai me pegava e me levava nos quartos. Eu nunca que eu vou me esquecer disso. Meu pai me levava, vamos filha, vamos lá nos quartos, vamos orar pelas pessoas lá nos quartos. E eu entrava no quarto por quarto, porque meu pai fazia amizade com todo mundo dentro do hospital. Meu pai sempre foi muito bem recebido no hospital, porque ele era um grande homem. Ele fazia amizade com todo mundo, brincava com todo mundo. Eu sempre, todas as vezes que meu pai foi internado, ele ia brincando com as enfermeiras. Ele podia estar morrendo por dentro, mas ele passava alegria para as pessoas. Ele não era do tipo de pessoa que levava tristeza para quem estava do lado dele. Ele levava alegria. E é isso que eu quero transmitir para as pessoas em meia dor, a alegria. Porque não adianta transmitir tristeza para os outros. Eu tenho que ser a força. E eu tenho que dar força para quem está do meu lado. Se eu estiver triste, como que eu vou trazer força para quem está do meu lado? Então, meu pai era assim. E quando ele ficava internado, eu ia lá visitar ele, ele me levava nos quartos, eu orava. Teve uma vez que a gente entrou num quarto lá, meu, tinha muita gente. A gente orou um por um. Eu orando e meu pai lá, do jeitinho dele. Porque não importa o jeito que você ora, não importa o jeito que você busca a Deus, o importante é você buscar a Deus e acreditar nele, em primeiro lugar. Não importa se ele entrava numa igreja católica. A escolha do meu pai, por que eu tô falando isso, gente? Porque meu pai, ele ia nas igrejas católicas. Mas era ali que ele se sentia bem. Mas ele entrava ali para falar com Deus. Porque não importa o lugar que você busca a Deus, o importante é que você busque. E isso me fortalece quando eu penso. O que me fortalece é quando eu penso que meu pai, aonde ele esteve, esses momentos que ele esteve internado, ele levou a palavra de Deus para dentro da igreja, para dentro dos hospitais. Ele podia não frequentar igreja, mas quando ele era internado, ele falava de Deus lá dentro. Então eu creio que Deus olhou por isso. E meu pai era um bom homem, graças a Deus. E o que me fortalece mais ainda é saber que um dia eu vou me reencontrar com ele e vou ver ele, não porque ele vai estar em forma espiritual, ele vai estar, né, como diz a Bíblia, eu creio que nós aqui na terra estamos no corpo como foi feito Adão. Lá no céu nós vamos estar como o corpo de Jesus. Nós somos semelhantes a ele. Então meu pai vai estar parecido com Jesus. Então, eu creio que quando eu chegar lá, eu vou ver a face do meu pai, dos meus 2 pais.
Porque eu tenho certeza de uma coisa. É promessa de Deus. Que eu e minha casa serviríamos a Deus. E graças a Deus eu posso falar. Que quando eu vi meu pai lá no velório, eu pude ver o rosto dele brilhando. Eu digo para algumas pessoas que não foi fácil ver meu pai lá no caixão. Mas quando eu vi o rosto dele, que ele não precisou nem de maquiagem, mas que ele estava com o rosto tão sereno, tão puro, aquilo me trouxe uma paz, uma tranquilidade tão grande, gente. Porque eu vou falar uma coisa. Egoísta é aquele que quer segurar a pessoa que você ama aqui nesta terra. Porque aqueles que permanecem aqui têm que lutar todos os dias para conseguir ir para o céu. Porque não é fácil ir para o céu. Não vai achando que é com obras, sabe? De você ajudar o pobre. Isso aí é mais do que sua obrigação. Essa é a minha realidade, é isso que eu creio. E é isso que me conforta. E eu trago essa mensagem para vocês. É triste? É. Mas a minha esperança me traz alegria. Que é de que meu pai está agora lá. No paraíso com Deus. E quando Jesus vir nos recolher, nós iremos nos reunir no céu. Amém? Que você fique na paz do Senhor e acredite. Com Deus é muito melhor, meu irmão. Com Deus é muito melhor. Você passa pelo vale da sombra da morte, mas passa sorrindo, cantando. E lembre-se, Deus nos dá, Deus nos tira. Deus abre porta e fecha a porta. É a vontade dele. Quem impedirá o agir de Deus? Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. E eu não posso brigar com o meu Senhor, se foi feita a vontade dele. Amém? Que assim seja e que fiquem na paz do Senhor. Um ótimo domingo para você, que hoje é domingo. E um bom domingo para você. E saiba, Deus é contigo. Amém? Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Beijo! Pegar aí. Nossa, deu uma pancada, meu. Sogrão Tercinho. Dela. Não, depende, né? Aqui pode ser carta, pode ser comida para cachorro. E mais o que? E daquele outro lá, o que pode ser? Essa aqui também. Aqui tem giro, tem tudo. Tem mais Trouxe meus óculos. Tem giro aí? Eu peguei uma dessa aqui hoje, ó. Qual que você pegou? Dessa aqui eu peguei. Deixa eu ver. Essa aqui eu peguei hoje. E quantos giros tem aí pra você pegar aí? Nossa, deu uma pancada, meu. Sogrão Tercinho. Não, depende, né?
Aqui pode ser carta, pode ser comida para cachorro. E mais o quê? E naquele outro lá, o que pode ser? Esse aqui também. Aqui tem giro, tem tudo. Tem mais o que vem?